professor Hudson, voltando novamente para poder zerar essas questões filosóficas com vocês, aqui do Instituto Genoma. Ah, Hudson Adriano, tá? Esquece não. Pois bem, vou trabalhar com vocês agora no módulo 4, a unidade 3, que reflete sobre a perspectiva geral dos direitos humanos. Gente, então vamos desconstruir uma ideia boba, tá? A de que dialogar sobre direitos humanos é dinâmica de socialista debilóide. Esquece isso. Por favor, tá? Sabe quem criou a ONU? Foram os Estados Unidos. Sabe onde é a sede da ONU? É nos Estados Unidos. Né? Então, você quer dizer para mim que você tem uma deliberação de nações dentro dos Estados Unidos de perspectiva socialista? Quer dizer que a Bélgica, a França, a Holanda, a Espanha, a Itália, todo mundo ali é socialista. Ou está se deixando influenciar por socialistas. Eu te diria, quem é esse todo-poderoso? O chinês? Tá? A China é uma grande contradição. Mas isso é assunto para uma outra aula. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente tem que realmente levantar a mão para o céu e falar assim, ó, muito obrigado. O que são os direitos humanos, se não uma justa posição ou uma adequação de normas que falam assim, ei, se você consumir isso aqui, você vai para um lugar melhor. Você já viu uma deliberação sobre direitos humanos que conduz a comunidade à guerra? Ou uma deliberação que conduz a comunidade à degladiação, à morte, à fome, à miséria? Não, você não vê. Por quê? Porque quando se pensa nos direitos humanos, se pensa em trazer um conceito básico para qualquer modelo organizacional social. Qual, Hudson? Dignidade. Dignidade. Gente, ser pobre não faz vergonha a ninguém. Não ter dignidade faz. Logo, na pobreza tem que haver dignidade. Quando você tira a dignidade da pobreza, você transforma a pobreza em miséria. Então, quando você olha para a pirâmide social, você vê que tem o rico, tem a classe média, tem o pobre e tem o miserável. Tá? Tem o rico classe A, B e C. A classe média tem A, B, C, D e E. A pobreza, ela é linear. Mas a miséria, ela está numa condição de total falta de dignidade. A miséria, o indivíduo não tem casa, muito provavelmente, ou vive debaixo de uma lona, vive embaixo de um viaduto, mora debaixo de um pedaço de papelão, come ali e dorme ali, se reproduz ali. Nossa, é muito complicado pensar em algo nesse sentido. Então, quando nós deliberamos sobre os direitos humanos, a gente realmente tem que pensar num algo maior e melhor para o nosso bom desenvolvimento social. Já citei em outras aulas, ainda bem, e agora eu só marco como ponto final um debate interessante. Citei o quê? Ah, Hudson, você citou a Revolução Francesa? Verdade, citei sim, de 1789, que é quando o Robespierre, bebendo da água iluminista, consegue, uma vez tomando o poder na França em 1791, né, lá na Era do Terror, instituir a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é aquilo que viria a normatizar quais são os direitos básicos, o fundamento, o alicerce de uma comunidade que iria fazer o quê? Dar o grande salto, se desenvolver dentro dessa nova ordem capitalista, que iria trazer para eles o quê? Não só prosperidade, porém desenvolvimento social também. Ah, Hudson, mas o francês amargou ali muitos anos de guerra civil, né? Sim, por isso nessa era do terror, você vê as decapitações via guilhotinamento acontecer de maneira muito significativa, né? É verdade. Nossa, Hudson, logo depois veio a Era Napoleônica, né? O Napoleão quis conquistar o mundo. É verdade. E no meio de tudo isso, de todos esses conflitos, todo esse caos, adivinha o que restou para toda a Europa? A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um documento que vai se perpetuar no tempo. E detalhe, ele vai ganhar força, ele vai se tornar poderoso. Não há como dizer que proteger um trabalhador, dar liberdade a uma comunidade, trazer bem-estar a um determinado grupo social é ruim.
Ah, não, você está falando que eu posso dar certas liberdades a degenerados? Não, 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 não. Para isso nós temos parâmetros legais. Você pode observar que a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão não tentam contra a Constituição de país algum. Não tentam, de forma alguma. Mas se somam a esses documentos e melhoram o desenvolvimento social. Dá uma olhadinha aí, por favor, ó. Segundo parágrafo, fazem referência ao documento oficial intitulado Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, publicado em 1948 pela Organização das Nações Unidas, e tinha como objetivo atualizar a ideia dos direitos básicos e universais. Hudson, que direitos são esses? Tá aí, eu coloco para vocês esses reflexos na atualidade. Que reflexos são esses, Hudson? A gente já discutiu sobre isso. Ei, todo ser humano nasce livre. Todo ser humano tem que ter liberdade de expressão. Todo ser humano tem que ter resguardados direitos fundamentais que garantam a eles o quê? Salário, tá? Manutenção da sua estrutura física dentro da sua plenitude. Então vamos lá, jornada de trabalho de 8 horas, férias, 13º, licença maternidade. São elementos que, apesar de deliberarem do mundo socialista e de serem muito bem desenvolvidos pelo mundo capitalista, estão contidos na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ele deve trabalhar? Sim. Ele deve vender o seu tempo? Também. Ele não deve ser explorado, porque a exploração é algo ruim, tá? Agora, você vender o seu tempo por um valor que seja justo, não, isso é uma outra coisa muito diferente. Você ter um bom salário por um trabalho bem desenvolvido, isso não é exploração. Isso é o capitalismo dentro da sua plenitude. Então, quando você traz esses direitos todos, como é que a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão vai trabalhar contra? Ela vai apoiar, ela vai simplesmente fazer com que isso se torne uma realidade não só para aquela comunidade, mas que sirva de exemplo para todas as demais comunidades que estão ali ao redor. Por isso, olha o segundo parágrafo de novo. Também é fundamental perceber que a ideia de igualdade é a de garantir os mesmos direitos, ou seja, de haver igualdade no respeito às diferenças. Nossa, velho. Igualdade, isso é coisa socialista. Não, 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 não. Equidade salarial é um conceito de igualdade legal pra caramba. Pensa bem, estou dando uma aula para vocês. Vamos colocar aí 20 minutos. O professor de língua portuguesa vem dar a mesma aula de 20 minutos. Ele ganha R$200, eu ganho 100. Mas por quê? Porque a língua portuguesa é mais importante que filosofia? Você acha que é? Se você acha que é, eu tenho realmente pena de você. Sei que talvez não seja muito bonito dizer isso, né? Mas aquela ciência ali só existe por conta dessa. Essa ciência crítica aqui ajuda você a desenvolver ainda melhor aquela ali. Gramática é importante? Claro que é importante, mas de que saber de um verbo, de um advérbio, de um adjunto adnominal, se você não tiver uma boa sociedade para poder implementar esse diálogo, filosoficamente falando, ideologicamente falando. Então, gente, você tem que entender que esse dedo aqui não é mais importante que esse dedo aqui não, entendeu? Eles são uns tão importantes quanto os outros na composição daquela que é a mão. Eu amo meus 5 dedos, assim como eu amo as disciplinas que me circundam, porque elas ajudam a que você entenda o que é essa mão, ou o que é a composição geral dessa estrutura disciplinar. Eu amo o diferente, entendeu? Acho que o mundo seria muito ruim se fosse assim, ó. Todo mundo é corintiano. Acho que o futebol não teria graça, né? Ou tem graça porque tem o palmeirense, porque tem o flamenguista, porque tem o vascaíno. Vascaíno, entendeu? Pô, piada foi horrível, eu sei, mas era interessante contar. Então, assim, o mundo é bonito pela diferença, e a diferença tem que ser respeitada. E hoje é um diálogo que tem que ser muito bem estabelecido. Gente, a mulher muçulmana, ela quer ser muçulmana, ela não quer arrancar a burca e vir para cá não, porque é bonito andar de biquíni, ou porque é bonito andar de mini saia, entendeu? Ela quer usar a burca, mas ela quer votar. E a gente tem que respeitar o direito dessa mulher de votar. Essa mulher, ela quer casar com um homem, ela quer que o homem dela tenha
2 ou 3 mulheres, porque faz parte do seu caráter religioso. Se ela quer, parabéns. Isso faz do mundo diferente, isso faz do mundo um mundo melhor, um mundo mais interessante. Consumir culturas, né? Isso é fundamental. Por isso, quando você trabalha com igualdade e respeito, as diferenças passam a ser tão somente pontos para que você possa entender que o mundo talvez não seja acais o que pensais, porque mais há entre o céu e a terra do que o pressupõe a vossa vã filosofia. Gente, filosofia é bom demais. Um beijo gigante para vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau.